Neste vídeo vou falar sobre um ETF que distribui dividendos. E o melhor, dividendos que são sustentáveis ao longo do tempo. Isto porque utiliza critérios de seleção que não só protegem o dividendo, como também valorizam o próprio fundo. Então, que critérios é que são esses? Ora, são critérios que pertencem ao índice que ele segue. E esse índice é o Fidelity Global Quality Income. E como tal, este documento eu depois vou disponibilizar aí na descrição o link para vocês poderem fazer o download para a vossa análise. E aqui começamos então com os critérios. Primeiro, tem que pagar dividendo. Portanto, se não pagar dividendo, não entra no índice. Depois, cash flow margin. Ao fim e ao cabo, o operating cash flow a dividir pela receita. E quanto melhor for o rácio, mais probabilidade ele tem de entrar. Depois também, outro critério de qualidade, o return on invested capital. Ou seja, a capacidade da empresa investir o seu próprio dinheiro no negócio da empresa. E depois, o Free Cash Flow Stability, ou seja, a estabilidade do Free Cash Flow. Portanto, tem que existir, ao longo dos últimos 20 trimestres, como nós diziam aqui, um Free Cash Flow positivo. Portanto, eles não, se por alguma razão o Free Cash Flow for negativo, pode ser uma hipótese dele ser retirado do índice. Portanto, o peso de cada um destes critérios é exatamente o mesmo e estes critérios aplicam-se a empresas que não são bancos. Para as empresas que são bancos, utiliza aqui outros dois critérios de qualidade, que é o Return on Equity, portanto, o retorno do capital próprio, o Debt to Assets, que é a dívida a dividir pelo ativo. Perante isto, as melhores empresas que têm os melhores rácios entram então no índice. Depois, tem critérios de exclusão, ou seja, se a receita, tanto no álcool, indústria de entretenimento para adultos, portanto, a parte aqui de gás, óleo, cannabis, jogo. Portanto, se a receita ultrapassar certos limites, não entra também no índice. E depois também tem aqui mais uns fatores. Fator do Price Momentum e o Dividend Payout Ratio. E aqui uma coisa que eu gosto imenso, que é o crescimento durante os últimos 5 anos dos dividendos, quer a nível trimestral, quer a nível anual. Isto porquê? Porque tem que existir crescimento no dividendo. E depois, mediante o seu payout ratio, se é incluído ou não dentro do próprio fundo. E agora vamos conhecer o ETF. O ETF que eu falo é o Fidelity Global Quality Income, cujo ticker é o FGEQ, tem uma TER de 0,40%, uma TER algo elevada para aquilo que nós estamos habituados, nomeadamente em outros índices, como seja o SP500 ou o IWDA, mas quando começa o índice a ser muito específico, é natural que a taxa ou a comissão suba um pouco. A replicação é física e neste momento tem 226 empresas. O custo unitário neste momento é de 8,17 euros e no último ano teve este crescimento. No year to date perdeu também 3,84%, mas se nós formos a comparar, por exemplo, com o IWDA, e estou a dizer aqui o IWDA porque isto é um ETF que investe a nível global em países desenvolvidos e, como tal, não o posso comparar com o SP500. E agora vocês reparem que ele acabou por perder menos com o IWDA. Isto porquê? Bom, o IWDA para já é por market cap e engloba empresas que não pagam dividendos. E se calhar essas empresas que não pagam dividendos podem ter uma taxa de crescimento também superior. E como tal, o próprio beta também ele pode ser superior. E nestes últimos tempos, como nós temos estado em quedas, nomeadamente desde que começou as tarifas por parte do Presidente dos Estados Unidos, a Bolsa, como nós bem sabemos, tem estado a passar um mau bocado porque está a existir incertezas. E as incertezas, a gente já sabe que o mercado penaliza sempre. Mas mesmo assim, estas empresas, como têm certos critérios de qualidade, também fazem com que o fundo tenha perdido menos. E se eu for mesmo aqui adicionar o SXR8 para compararmos pelo próprio SP500, nós podemos ver que o SP500 perdeu mais do que este próprio ETF. Mas atenção, o facto de ele ter perdido menos quer dizer que as empresas têm um bocadinho mais de critério
para entrar no índice, é verdade. Mas também, quando é na parte de crescimento, o SP500 naturalmente que vai crescer, porque, como eu disse há pouco, o SP500 não está interessado se a empresa paga ou não paga dividendo. Está interessado é no market cap. E quanto maior ele for, melhor. E como tal, há muitas empresas que têm um tamanho enorme, mas que não pagam dividendos e que entram dentro do índice, mas que não vão entrar dentro deste ETF porque não pagam dividendos. Portanto, é preciso ter isso também em lógica. Aqui nos holdings, nós podemos ver aqui que o top 10 tem um peso de 23,82% e está aqui a Apple, Nvidia, Microsoft, Nvidia, que paga dividendo, mas é um dividendo muito, mas mesmo muito baixo, mas como tem aqueles 3 critérios de qualidade, acaba por entrar no índice. E esse dividendo até acaba mesmo por ser sustentável ao longo do tempo e provavelmente irá crescer também ele ao longo do tempo. Temos aqui a Microsoft, Broadcom, Visa, Mastercard, Verizon, portanto, tudo empresas que pagam dividendos e a maior parte delas até têm dividend yields baixas, mas também faz com que esse dividendo vá crescendo ao longo do tempo, que é também uma coisa que nos interessa. Ou seja, nós hoje estamos a receber um determinado valor, já agora vamos ver qual é o valor que está neste momento a pagar. Neste momento o ETF tem uma yield de 2,37 e nos últimos 12 meses pagou por cada unidade de participação 19 cêntimos. Ele paga trimestralmente e nós podemos ver aqui o valor por trimestre e também que de 2021 até 2023 foi crescendo, apesar de 2024 para 2023 ter descido. Aqui de 2024 para 2025 vamos ver o que é que vai acontecer. A nível de dividend yield, estamos a falar aqui de superior a 2%. É claro que a dividend yield do ETF baseia-se muito também no preço e na valorização do próprio ETF, mas por aquilo que é os constituintes do próprio fundo, nós conseguimos perceber que vai haver uma tendência para este dividendo ir crescendo ao longo do tempo, que não haja assim grandes variações. Ou seja, uma coisa muito importante, se nós por alguma razão estamos dependentes do dividendo de um ETF, nós não queremos que esses dividendos sejam cortados. Até porque neste ETF, um dos critérios que nós vimos é pagar dividendos. E caso a empresa corte o dividendo, ele é automaticamente, ao fim do mês, sai automaticamente do índice e é substituído por outro. A nível de performance, nós podemos ver que em 2021 teve um crescimento de 32%, em 2022 caiu, teve um prejuízo de 5,61%, 2023 cresceu 13%, 2024 cresceu 18,22% e que desde que ele foi criado cresceu 115,93%. Portanto, ou seja, existiu uma valorização do próprio fundo. Se nós formos aqui a comparar com outro ETF que é o Vanguard FTSE All World High Dividend, portanto procura mais pelo critério do dividendo, que pague bons dividendos, reparem bem na valorização que existe entre o Fidelity Global Quality Income e o da Vanguard. E se nós retirarmos os dividendos, essa diferença ainda é mais notória. Ou seja, nós temos um ETF que nos vai permitir ter aqui o melhor de dois mundos. Receber os dividendos e ter uma valorização de capital ao longo do tempo. É claro que o dividendo em si poderá não ser muito alto, mas vai crescendo ao longo do tempo, o que para mim acaba por ser muito mais importante. Porque se eu investisse neste fundo era por causa do seu dividendo, é porque queria realmente receber um dividendo e a última coisa que eu quero é que esse dividendo seja cortado. E depois também vejo que o meu capital está a crescer ao longo do tempo. Agora, fica aqui este ETF para tu analisares, para tu ver se vale a pena ou não, dentro do teu perfil, investir neste ETF. E eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.